Olá, pessoas, tudo bom? Você está no canal Pedagogia Tira Dúvidas e eu sou a Fernanda Mendes. Nós estamos aqui comentando sobre o livro didático Teorias e Práticas do Currículo, da disciplina aí de graduação do curso de Pedagogia das Faculdades Croton. E aí, vamos comentar a respeito dessas atividades? A unidade 2, a seção 2.1, vamos lá para a primeira questão. Sendo instrumentos de planejamento da política educacional, os planos de educação devem estar de acordo com a legislação, os demais planos de médio e longo prazo e leis orçamentárias referentes ao nível governamental em que estão vinculados, para que suas metas sejam possíveis e viáveis de serem alcançadas no período previsto. Assinale a alternativa que indica corretamente com qual ou quais leis o PNE, o Plano Nacional de Educação, precisa estar alinhado. Então, obrigatoriamente, o PNE precisa estar alinhado à Constituição Federal de 1988, a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 9394/96, e as Diretrizes Curriculares Nacionais, as DCNs. Então, o PNL precisa respeitar esses três documentos, tendo em vista que eles são documentos que têm uma força de lei também. Unidade 2, seção 2.1, atividade número 2, pergunta número 2. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, sancionada há mais de 20 anos, teve importância crucial nas transformações ocorridas desde então. Servindo à educação como a Constituição serve para o conjunto da legislação brasileira, a LDB abriu espaço para consolidar medidas que ampliaram o acesso e melhoraram o financiamento do ensino no Brasil. Sabemos que a atual LDB foi importante porque foi indutora para que os alunos tivessem acesso e permanência na escola. Evidentemente que este ainda é um longo processo. Assinale a alternativa correta em relação à contribuição da LDB para a questão curricular. Interessante nessa questão aqui esse paralelo que eles fizeram aqui a respeito do que a Constituição ela é para a legislação do Brasil, a LDB é a nossa educação brasileira. Ela veio consolidando também aquilo que a Constituição falava como garantia, a questão do acesso e da permanência escolar. Então, a resposta ela tornou obrigatório incluir no currículo do ensino fundamental os direitos de aprendizagem das crianças e dos adolescentes. Então, a partir desse momento, se preocupou em formar uma criança, formar um cidadão que entendesse quais são os seus direitos, quais são os direitos de aprendizagem que ele tem ali. Atividade número 3, da unidade 2, seção 2.1. O projeto governamental foi orientado pelo centralismo de decisões, da formulação e da gestão da política educacional, principalmente na esfera federal. Pauta-se pelo progressivo abandono por parte do Estado das esferas de manutenção e desenvolvimento do ensino, por meio de mecanismo de envolvimento de pais, organizações não governamentais, empresas e apelos à solidariedade das comunidades onde se situam as escolas e os problemas, o que resultou em parâmetros privatistas para o funcionamento dos sistemas de ensino. Assinale a alternativa correta em relação à crítica apresentada na citação acima. Então, essa questão aí, gente, a gente falou lá no vídeo da unidade 2 a respeito um pouco aí das políticas neoliberais dos anos 90. Então, a resposta é a implementação das políticas neoliberais ocorridas no Brasil depois da década de 90, onde houve, assim, um progressivo abandono aí do Estado, colocando, assim, a responsabilidade que era antes do Estado, tentando passar essa responsabilidade para as famílias, para as comunidades, para as organizações não governamentais, as ONGs, as empresas. E isso tudo é característica, sim, das políticas neoliberais, O início dos anos 90, acho que muitos aí, quem viveu nessa época lembra, e quem estudou a respeito sabe, que a política maior era a questão das privatizações, e a educação sofreu nesse quesito aí. Unidade 2, seção 2.2, primeira questão.
Os parâmetros curriculares nacionais, PCNs, são referências para os ensinos fundamental e médio de todo o país. O objetivo do PCN é garantir a todas as crianças e jovens brasileiros, mesmo em locais com condições socioeconômicas desfavoráveis, o direito de usufruir do conjunto de conhecimentos reconhecidos como necessários para o exercício da cidadania. Assinale a alternativa correta sobre o PCN. Entre as alternativas que estão no livro, a resposta é: ele é um referencial e, portanto, não é obrigatório. Então, voltando a falar, né, sobre o PCN, que atualmente está em desuso, mas isso não significa que eles estão invalidados. Eles são referenciais, ou seja, eles vão parametrizar o currículo, mas não são de ordem obrigatória. A questão número 2, a unidade 2, seção 2.2. A própria comunidade escolar de todo o país já está ciente de que os PCNs não são uma coleção de regras que pretendem ditar o que os professores devem ou não fazer. São, isso sim, uma referência para a transformação de objetivos, conteúdos e didática do ensino. Assinale a alternativa que indica corretamente as características do PCN. Dentre as alternativas que ali estão, nós vemos que a resposta correta é exercício da cidadania. A gente tem que perceber, então, que os PCNs, né, eles vieram como um documento orientador ali para essa reforma curricular acontecer. E a sua proposta ali, o que ele pretendia? Formar alunos que sejam sujeitos de direitos e deveres. Então, eles sejam capazes de exercer a sua cidadania para construir aí uma sociedade um pouco mais democrática. Atividade número 3, da unidade 2, seção 2.2. Os referenciais curriculares nacionais, eles, para a educação infantil, constituem um importante documento sobre o currículo e as práticas pedagógicas que deveriam ser desenvolvidas na educação infantil. Assinale a alternativa correta sobre o RICNEI. Resposta: apresenta o lúdico e o brincar como centro dos processos de aprendizagem e de desenvolvimento biopsicossocial das crianças. Então, gente, nós vimos que os PCNs, eles vieram primeiro, né, para a educação fundamental e ensino médio. Logo em seguida vem o RECNEI, que são os referenciais curriculares nacionais para a educação infantil. E a proposta principal aqui era apresentar aí o lúdico, o brincar, né, como um centro da questão do processo de aprendizagem e do desenvolvimento das crianças. Unidade 2, seção 2.3, primeira atividade. A base é uma referencial nacional obrigatória, mas não é o currículo. O seu papel será justamente de orientar a revisão e a elaboração dos currículos nos estados e nos municípios. Se a base estabelecer que um dos conteúdos for o conceito da cadeia alimentar, cada rede, cada escola terá liberdade para escolher, entre outros aspectos, os ecossistemas que utilizará como referência ao tratar do tema. Assim, uma rede de ensino da região norte poderá abordar as cadeias alimentares em ecossistemas da Amazônia, do Nordeste, na Caatinga, do Centro-Oeste, no Cerrado, do Sudeste, na Mata Atlântica, do Sul, no Pampa, e assim por diante. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a relação entre BNCC, que está errado, tá? Onde está escrito aqui BCCN, entre BNCC e o currículo. Resposta: a base estabelece os objetivos que se espera que os estudantes venham a atingir, enquanto o currículo define como alcançar esses objetivos. Então, aqui a gente vê que a BNCC, ela é obrigatória? Sim, mas ela não é um currículo pronto. Então, ela dá essa opção a esse conteúdo ser adaptado de acordo com cada realidade. Então, se, por exemplo, aqui dá um exemplo muito claro, se diz lá que tem que se trabalhar o conceito de cadeia alimentar, cada região tem a liberdade de utilizar aquilo que é representativo daquela região. Até porque não teria um contexto ensinar as crianças, por exemplo, do Centro-Oeste, a cadeia alimentar do que acontece lá no Pampa, no sul do Brasil. Vai ficar descontextualizado, a criança não vai compreender, os alunos no geral não vão compreender exatamente, né, a praticidade ou o contexto daquilo no seu dia a dia. Então, daí vem a questão da importância de aliar aquilo que a base coloca como obrigatório com as regionalidades.
Atividade número 2 da unidade 2, seção 2.3. As redes de ensino têm autonomia para elaborar ou adequar os seus currículos de acordo com o estabelecido na base, assim como as escolas têm a prerrogativa de contextualizá-los e adaptá-los aos seus projetos pedagógicos. Com base na seção acima, é correto afirmar que... Então, dentre as perguntas lá, né, mais uma vez a gente veio afirmando que a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, e as DCNs são obrigatórias, né? Então, as DCNs são obrigatórias, gente. Não confundir jamais com PCN. Atividade 2.3 da unidade 2. É um conjunto de orientações que deverá nortear os currículos das escolas, redes públicas e privadas de ensino de todo o Brasil. Trará os conhecimentos essenciais, as competências e as aprendizagens pretendidas para as crianças e jovens em cada etapa da educação básica em todo o país. O documento conterá competências gerais que os alunos devem desenvolver em todas as áreas, competências específicas de cada área e respectivos componentes curriculares, conteúdos que os alunos devem aprender e habilidades a desenvolver a cada etapa da educação básica, da educação infantil ao ensino médio. A progressão e o sequenciamento dos conteúdos e das habilidades de cada componente curricular para todos os anos da educação básica. Assinale a alternativa que indica qual documento trata-se a afirmação acima. Essa aí é bem simples, né, gente? Nós estamos tratando da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Um documento aí com cerca de 600 páginas, mas que eu indico que façam as leituras aos poucos para ir se aprofundando sobre esse assunto. Então, a Base Nacional Comum Curricular é um documento foi construído pelos órgãos governamentais, mas ela teve sim uma consulta pública e após a homologação, né, ela agora norteia os conhecimentos essenciais e competências e aprendizagens aí para as crianças e jovens de cada uma das etapas da educação básica. Lembrando que a educação básica ela vai englobar o ensino infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Então é isso, pessoas. Espero que vocês tenham gostado. Este foi mais um gabarito comentado das atividades do Faça Valer a Pena, dessa vez da disciplina que nós estamos estudando, teorias e práticas do currículo. Gostou? Se inscreve no nosso canal, deixa um like para nos incentivar e vamos estudar juntos.